Você já se sentiu como a lua, mudando de fase o tempo todo? É exatamente isso que se trata o poema Lua Adversa, de Cecília Meirelles. Nesse vídeo, eu vou aprofundar e mergulhar na sensibilidade dessa grande escritora brasileira e entender como sua obra nos ajuda a compreender a alma do Brasil. Bom, mas antes eu irei dar uma contextualização do modernismo brasileiro. O modernismo brasileiro foi um movimento artístico e literário que começou em 1922, com a Semana de Arte Moderna. Ele marcou uma ruptura com o academismo e buscou uma linguagem mais próxima da realidade brasileira. Na segunda fase modernista, iniciada em 1930, é conhecida como a geração regionalista. Escritores como Graciliano Ramos, Jorge Amado e Raquel de Queiroz retrataram a realidade social do Brasil, com foco no Nordeste, na seca, no trabalhador rural e nas desigualdades sociais. Mas, ao lado desses nomes, havia também poetas líricos como Cecília Meirelles, que não estavam presos à realidade regional, mas exploravam o íntimo, o abstrato e o universal. Agora que eu apresentei o contexto do modernismo, eu queria apresentar a minha autora, Cecília Meirelles. A Cecília Meirelles nasceu no Rio de Janeiro em 1901 e faleceu em 1964. Foi poetista, professora, jornalista e uma das primeiras mulheres a se destacar na literatura brasileira. Sua poesia é marcada por lirismo, musicalidade, espiritualidade e reflexão sobre a efemeridade da vida. Embora inserida no contexto do modernismo, Cecília não seguiu os temas regionalistas ou sociais da época. Sua obra é atemporal, com traços simbolistas e até existencialistas, misturando sentimentos, filosofia e metáforas com grande delicadeza. Entre suas obras mais importantes estão Viagem, de 1939, obra vencedora do Prêmio de Poesia da Academia Brasileira de Letras, com uma forte carga de espiritualidade e reflexibilidade. Romanceiro da Inconfidência, 1953, um épico lírico que resgata a história da Inconfidência Mineira. E Mar Absoluto, 1945, aborda o tempo, a morte, a solidão e o infinito com metáforas ligadas à natureza. Suas características literárias incluem musicalidade, uso de imagens da natureza como lua, mar e vento, além de buscar por equilíbrio e sentido em um mundo passageiro e incerto. Cecília viveu em uma época marcada por grandes transformações no Brasil e no mundo, como a Era Vargas, o avanço do autoritarismo e a Segunda Guerra Mundial. Mesmo sem abordar diretamente esses temas, sua obra é um reflexo da busca por sentido e estabilidade em tempos de crise. Enquanto o mundo se agitava, sua poesia oferecia um abrigo emocional e espiritual. Lua adversa. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição na minha vida, perdição na minha vida. Tenho fases de ser tua, tenho fases de ser sozinha. Fases que vão e vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. E quando chegar esse dia, o outro desapareceu. Agora iremos analisar alguns trechos desse poema. Tenho fases como a lua. Logo no primeiro verso, temos a metáfora central, a comparação da própria subjetividade com as fases da lua, que simboliza a mudança, instabilidade emocional e ciclos. Já fases da lua escondida, fases de vir para a rua. Aqui a autora expressa momentos de introspecção e momentos de exposição, o que remete às fases de recolhimento e socialização que todos vivemos. Perdição da minha vida, perdição da minha vida. A repetição expressa angústia e confusão emocional, reforçando o drama interno da poeta.
Tenho fases de ser tua, tenho fases de ser sozinha. Isso mostra a oscilação entre a entrega amorosa e o desejo de solidão, algo muito humano e universal. No dia de alguém ser meu, não é dia de eu ser sua. É uma das partes mais tocantes do poema, pois revela a falta de sincronia dos relacionamentos. O eu lírico parece viver sempre fora do tempo certo com o outro. Esse poema é um exemplo perfeito do lirismo de Cecília, simples, direto, mas carregado de sentimentos profundos. A obra integral, lida pelo grupo, foi uma coletânea de poemas de Cecília Meirelles, com seu foco especial em lua diversa. Através dessa leitura, podemos perceber como sua linguagem, embora aparentemente simples, é rica em simbolismo e emoção. A autora utiliza a lua como metáfora para falar da condição humana, nossas mudanças de humor, nossos desencontros com os outros, a solidão e a busca por sentimento. Essa obra mostra como Cecília não precisa falar diretamente do Brasil para se expressar em algo que todos os brasileiros e seres humanos sentem. A poesia de Cecília Meirelles continua atual, porque fala da alma. Em tempos de crise emocional, correria e incerteza, sua obra é um convite à reflexão, ao silêncio e à escuta de si mesmo. Além disso, como uma das grandes vozes femininas da literatura brasileira, Cecília abriu caminhos para outras mulheres na escrita e na arte, além de ser um símbolo de sensibilidade, força e inteligência. Ela nos ajuda a compreender o Brasil não pelo conflito, mas pela sensibilidade, pelo que sentimos, sonhamos e perdemos. Assim como a lua, todos temos fases. Cecília nos ensinou que não há problema em ser cíclico, sensível ou contraditório. Sua poesia nos ensina a lembrar que somos humanos e que isso basta.